Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Atos, capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Atos, capítulo 5, versículo 12. Quais eram os muitos sinais e prodígios que eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos? Os enfermos e atormentados de espíritos imundos eram todos curados. Atos capítulo 5, versículo 15 e 16. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Mas por que o sumo sacerdote e todos os religiosos que estavam com eles da seita dos saduceus lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública, como está escrito em Atos capítulo 5, versículo 18? Porque sentiam inveja ao ver a quantidade de pessoas que concorriam de todas as cidades circunvizinhas para serem curadas pelos apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Por que, trazendo os apóstolos, apresentaram ao conselho e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, Jesus Cristo? Como está escrito em Atos, capítulo 5, versículo 27 e 28. Porque todos nós que servimos ao Senhor Jesus obedecemos a Deus e não aos homens e às suas religiões. Atos capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque todos nós que servimos ao Senhor Jesus fomos libertos da mentira. Nós conhecemos a verdade, que foram os religiosos que mataram o Senhor Jesus por inveja. Os mesmos religiosos que hoje se dizem servos do mesmo Cristo que crucificaram. Atos capítulo 5, versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus Cristo, a qual vós, o sumo sacerdote e os judeus religiosos, matastes, suspendendo-o no madeiro. Por que, ouvindo eles isto, o sumo sacerdote e os religiosos saduceus se enfureciam e deliberavam matar os apóstolos? Como está escrito em Atos capítulo 5, versículo 33. Porque o sumo sacerdote e todos os religiosos saduceus que estavam com ele se negaram a aceitar o príncipe da vida, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, e exatamente por isso não se arrependeram dos seus pecados e não recebeu a remissão, o perdão pelos seus pecados. Atos capítulo 5, versículo 31. Deus, com a sua destra, o elevou a Jesus Cristo, a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão, o perdão pelos pecados. Porque os apóstolos e o Espírito Santo de Deus são testemunhas do pecado e da desobediência cometido pelo sumo sacerdote e os judeus religiosos ao matarem a Jesus Cristo. Atos capítulo 5, versículo 32. E nós, os apóstolos, somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem.
Porque todos os dias no templo e nas casas os apóstolos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, como está escrito em Atos capítulo 5, versículo 42. Porque este conselho, gente, essa obra de anunciar ao Senhor Jesus como único e fiel Salvador de todos nós, não pode ser desfeito por homem nenhum, gente. Não pode ser impedida por nenhum sacerdote humano religioso ou alguma seita religiosa. Porque esta obra é da pessoa de Deus. E toda pessoa que frequenta uma igreja, uma religião humana, que tentar impedir e desfazer essa obra de anunciar o Senhor Jesus como nosso único e fiel Salvador, estará combatendo contra a própria pessoa do Deus Todo-Poderoso. Atos capítulo 5, versículo 38 e 39. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra a pessoa de Deus. Por que retiraram-se os apóstolos da presença do conselho do sumo sacerdote e dos religiosos da seita dos saduceus, regozijando-se, alegrando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, como está escrito em Atos capítulo 5, versículo 41. Porque nós sentimos alegria quando somos afrontados, quando somos atacados por homens, por pessoas religiosas que frequentam uma igreja, uma seita religiosa, quando anunciamos o Senhor Jesus como nosso único e fiel Salvador. Porque se somos dignos de sofrermos o mal por amor ao Senhor Jesus, é porque seremos dignos também de recebermos a salvação e a vida eterna, a qual Ele nos prometeu. Atos capítulo 5, versículo 40. E o sumo sacerdote e os religiosos da seita dos saduceus concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus e os deixaram ir. Jesus te ama. Todos nós que anunciamos ao Senhor Jesus como nosso único e fiel Salvador, somos unanimemente testemunhas desses mesmos sinais e prodígios nas nossas vidas. Atos capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Amém? Dani Miguel.